subsídios. Lições bíblicas. A paz do Senhor, meus amados, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui trazendo para você hoje o subsídio da lição de número 4, que tem o título Alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. O texto áureo nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. E nossa verdade prática nos diz: a alegria, fruto do Espírito, não depende de circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, no capítulo 16, versículos 20 ao 24. Nós estamos felizes em poder estar compartilhando com você mais esta lição da Escola Bíblica Dominical, que é mais uma lição que nos traz exortação e conselho e nos disciplina, nos orienta para nós vivermos segundo a vontade de Deus. E o nosso objetivo nessa lição é explicar a alegria como fruto do Espírito e a inveja como obra da carne. E nós temos 3 tópicos importantíssimos nesta lição que nos leva a explicar também 3 objetivos indispensáveis a serem aplicados ou explicados nessa lição. Que o primeiro é mostrar que Deus é a fonte da nossa alegria. Segundo, entender que a inveja traz muitos males para o invejoso. E terceiro, saber que o crente tem a alegria do Espírito, apesar das circunstâncias. Então, meu caro professor, aluno, superintendente da Escola Dominical, na lição de hoje, nós veremos a oposição entre um aspecto do fruto do Espírito e uma das obras da carne. Alegria versus inveja. A alegria do crente existe apesar das circunstâncias. O apóstolo Paulo, mesmo aprisionado, acorrentado, estava cheio de alegria, porque independente do que acontecesse, Jesus estava com ele. Já, meus queridos, a inveja e o desejo de querer possuir o que é do outro pode levar a outros pecados, como adultério, assassinato, e dificilmente a pessoa admitirá o seu pecado. Acabe foi um exemplo disso. Além de invejar e desejar a propriedade de outra pessoa, ele recusou a admitir o seu pecado. Ele pecou contra Deus. Estava cego pela inveja, pelo ódio. O rei acabou cometendo o assassinato contra Nabote. Que a alegria seja, meus queridos, evidenciada em sua vida. A inveja não encontre espaço, não encontre oportunidade em seu coração. Que possamos nós poder desfrutar da alegria do Senhor, que é a nossa força. Meus amados, nós precisamos produzir, ter esta alegria. Como fruto do Espírito, ela deve estar sempre em nossa vida. E a inveja, como obra da carne, não pode existir em nossa vida. E essa alegria que nós sentimos, ela é resultado, meus amados, do fruto do Espírito. Ela não depende de circunstâncias. Ela não depende do que esteja acontecendo à nossa volta, do que esteja acontecendo conosco. O ponto central que nós temos nesta lição de hoje é que o crente
tem a alegria do Espírito, apesar das circunstâncias. Devemos focar nesse ponto para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. O primeiro tópico nosso nos diz alegria, felicidade interior. Por exemplo, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, como fruto do Espírito, não está relacionada às circunstâncias, como já falamos, e não depende dos bens materiais. Em João, no capítulo 16, versículos 20 ao 24, onde nós lemos, Jesus afirma que daria uma alegria permanente para que os seus servos pudessem ter essa alegria de uma maneira diferenciada, pudessem desfrutar dessa alegria permanente. Nada nesse mundo poderia tirar ou conseguir tirar essa alegria, nem mesmo a morte. A maior alegria do crente está no fato de que seu nome já foi escrito no livro da vida. A vida a que Jesus se refere, meus queridos, nesse texto, é a vida eterna. É a vida que nós iniciamos aqui, quando aceitamos Ele como Salvador, mas que durará para todo sempre quando Ele voltar. E essa alegria, ela tem uma fonte. Deus é a fonte da nossa alegria. É a alegria e demais dádivas de Deus que nós recebemos. Conforme Tiago, capítulo 1, versículo 17. O melhor presente que o Senhor já nos concedeu foi a vinda de Jesus a este mundo e o seu sacrifício na cruz para perdão dos nossos pecados. João 3,16 nos afirma isso. E daí que vem a nossa alegria. Então essa alegria, meus queridos, ela é uma bênção especial da parte de Deus para nós. O crente vive por fé e não por circunstâncias. O profeta Abacuque declarou que ainda que não houvesse provisão, ele se alegraria no Senhor e exaltaria. Pertencer ao Senhor é receber, meus amados, a sua alegria. É um grande privilégio que nos leva a exaltar e adorar ao Senhor em todas as circunstâncias, em todo o tempo. Então, sinteticamente, aqui no finalzinho desse tópico, nós podemos entender que a alegria resulta de ter o Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo, não tem alegria. O fruto do Espírito, meus amados, é a obra espontânea do Espírito Santo em nós. O Espírito produz esses traços de caráter que são encontrados em um cristão verdadeiro. E são resultado do controle de Cristo sobre a vida da pessoa. Não podemos obtê-los tentando consegui-los sem a sua ajuda. Se quisermos que o fruto do Espírito cresça em nós, devemos unir a nossa vida a Ele. Devemos conhecê-lo, amá-lo, lembrá-lo, imitá-lo. Como resultado, cumpriremos o propósito da lei, amar a Deus e aos homens. O nosso segundo tópico nos diz a inveja, o desgosto pela felicidade alheia. O que é inveja? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, a palavra grega phitonos, que designa a inveja, é utilizada em todo o Novo Testamento. A inveja é uma dor intensa no interior. Diante do sucesso de outra pessoa, a pessoa começa a sentir aquela dor. Dor diante daquilo que é bom para o outro. Por isso, meus amados, aqui em Provérbios, capítulo 14, verso 30, diz que a inveja é a podridão dos ossos. Inveja também é fruto da velha natureza. Aprendemos, meus queridos, em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, que a inveja é obra da carne.
uma pessoa dominada pela carne não mede esforços para desagradar a Deus. Ela faz voluntariamente, espontaneamente. E ela também não mede esforços para denegrir ou tentar denegrir, degradar as qualidades boas existentes em outras pessoas. Ela faz isso de uma maneira muito espontânea e com isso vem resultados tristes, assustadores. Os efeitos da inveja são tremendos. Vamos, por exemplo, tomar como exemplo os irmãos de José. Foi por inveja que eles o venderam como escravo aos mercadores. Alguns dos conflitos existentes entre Raquel e Lia também surgiram por causa da inveja de Raquel. Meus amados, a inveja tem gerado muitos problemas. Eu convido você, professor, a dar uma ênfase muito importante a esse tópico, explicar bem claro aos seus alunos, ainda citando também o exemplo de Davi, com respeito à mulher de Urias, o fato que aconteceu por invejar, desejar, querer aquilo que não é seu, a quantos pecados acarretou ele para a vida dele, quantos males também ele trouxe para a vida dele. E sinteticamente nós podemos entender nesse tópico que a inveja pode facilmente levar a outros pecados e demonstra falta de confiança em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Cobiçar as coisas dos outros é desejar a propriedade de outras pessoas. Não devemos fixar os nossos desejos em nada que pertença a outra pessoa. Não apenas esses desejos nos fariam infelizes, como também pode nos levar a cometer outros pecados, como foi o caso de Davi, o adultério, e muitos outros casos que nós temos na Bíblia Sagrada. Invejar os outros é um exercício inútil, porque Deus pode propiciar tudo o que realmente necessitamos, mesmo se não nos der sempre tudo o que queremos. Para deixar de cobiçar, precisamos praticar o contentamento com o que temos. O apóstolo Paulo enfatiza a importância do contentamento em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. É uma questão de perspectiva. Em vez de pensar no que não temos, devemos agradecer a Deus pelo que Ele nos deu e nos esforçar para ficar satisfeitos. Afinal, nosso bem mais importante é gratuito e está disponível a todos, a vida eterna, que só é dada por Cristo Jesus. O nosso terceiro tópico desta lição nos diz: a alegria do Espírito é para ser vivida. Por exemplo, a alegria no viver. Não tenha medo de sorrir, de desfrutar da felicidade que Cristo nos oferece. Não se esqueça de que Jesus veio ao mundo para nos dar vida abundante, mesmo enfrentando tribulações. E em meio a essas dificuldades devemos servir com alegria. Servir a Deus e ao próximo é um privilégio. Por isso, ao fazermos com alegria, nos dá prazer, nos traz mais alegria. No Salmo de número 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Muitos querem ser servidos, mas precisamos seguir o exemplo do Mestre Jesus. Ele declarou que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. É o texto áureo de Marcos, está no capítulo 10, versículo 45. Alegria no contribuir. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios para contribuir com alegria. Paulo ensinou para eles não contribuírem com tristeza, por obrigação, e explicou que Deus ama ao que oferta com alegria, com contentamento. Então nós precisamos, meus amados, viver com alegria, servir com alegria,
contribuir com alegria. Sinteticamente, esse tópico está nos dizendo que viver a alegria do Espírito em sua plenitude é uma dádiva na vida do crente. Servir a Deus e ao próximo é um privilégio, por isso nós devemos fazer com alegria. Existem pessoas que não estão contentes. O contentamento é um dom de Deus. Paulo sabia como ficar contente, quer tivesse abundância ou estivesse em necessidade. O segredo era buscar a força e a resistência do poder de Deus. Sabemos que todos têm necessidades, têm dificuldades, mas o nosso Deus é o Deus que provê tudo. Estudamos no finalzinho do ano passado. Ele está aí para suprir todas as suas necessidades. Aprenda a confiar nas promessas de Deus e no poder de Cristo para ajudar você a ficar satisfeito e contente. Se você sempre quer mais, peça a Deus, remova esse desejo e lhe ensine o contentamento em cada circunstância. Ele suprirá todas as suas necessidades, mas de uma maneira que ele sabe o que é melhor para você. Paulo estava contente e satisfeito porque podia ver a vida do ponto de vista de Deus. Ele se concentrava no que deveria fazer e não no que achava que deveria ter. Paulo tinha as prioridades corretas e era grato por tudo o que Deus lhe dera. Ele havia se separado do que não era essencial para que pudesse se concentrar no que é eterno. Como desfecho nessa lição, podemos te dizer, te aconselhar, te desejar que a alegria como fruto do Espírito seja derramada em nossos corações, do seu coração, mesmo enfrentando lutas e tribulações, e que jamais venhamos permitir que a inveja tenha lugar em nossos corações. Que amemos a Deus e ao próximo, alegrando-nos com o seu sucesso. Que Deus abençoe a sua vida e continue conosco no nosso canal, nos prestigiando o nosso trabalho, compartilhando nas suas redes sociais e deixando aí embaixo a sua curtida do nosso vídeo para o crescimento do nosso canal.